Meus amigos, neste domingo, 19º domingo do tempo comum, a liturgia nos fala da nossa situação, das dificuldades que nós encontramos na vida e de como o Senhor vem ao encontro dessas dificuldades para nos alimentar a esperança e a fé. A primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 4 a 8, nos fala do profeta Elias. Elias foi um profeta que sofreu muito na sua vida. E a sua missão sempre foi com grandes dificuldades. Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Finalmente sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para si a morte, dizendo: basta, Senhor, tira a minha vida. Que ponto, né? Chega o profeta Elias, o grande profeta Elias. Quantas vezes nós também, diante de dificuldades que nós encontramos na nossa vida, nós também desejamos partir, né? Que o Senhor nos poupe mais sofrimento, mais dor, e a gente se rebela contra a missão recebida. Vamos aprender de Elias, né? Como o Senhor o trata com muito carinho. De repente, um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. O Senhor alimenta o profeta que estava desfalecido e diz: você ainda tem um caminho longo pela frente, mas eu estarei contigo. Elias levantou-se, comeu, bebeu e com a força deste alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali ele vai viver uma experiência muito importante do encontro com o Senhor através da brisa suave. Então, na primeira leitura, nós somos convidados a confiar e, em meio às nossas fraquezas, nossas dificuldades, deixar-nos alimentar pelo Senhor. O Evangelho é João capítulo 6, 41 a 51. É um discurso sobre o pão da vida, um discurso longo que aparece neste capítulo. E aqui também começa com a murmuração a respeito de Jesus, que havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E os judeus comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? E Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Em verdade, eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, e quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Várias vezes Jesus repete. E era muito difícil para os seus contemporâneos compreender essa palavra, que ele, como Messias, vindo da parte do Pai, a sua missão era dar-se a nós, oferecer a sua vida por nós, ser o alimento da nossa vida. Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Na comunidade em que vivia o apóstolo São João, havia muita gente que deixava de lado a humanidade de Cristo e ficava somente olhando para o Cristo ressuscitado e as dificuldades que Jesus passou, a cruz, tudo isso eles não queriam. Isso não. Era difícil e é difícil mesmo para nós assumirmos a cruz na nossa vida. Mas se nós queremos deixar-nos alimentar por esse pão que realmente mata a nossa fome, quem comer desse pão nunca mais terá fome. Então, nós vamos também ser para os outros pão da vida. A segunda leitura, Efésios 4, 30 a 5, 2, nos diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos e filhas que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave perfume. São Paulo convida a comunidade a viver esse modo compartilhado, esse modo comunitário da nossa fé, cuidando uns dos outros, nos importando com o que está acontecendo com nossos irmãos. Vamos pedir que o Senhor, pão da vida, venha nos alimentar e venha nos fazer também mais solidários, que nós possamos compartilhar o que recebemos com aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.